Olá, gente! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Viviane Oliveira, esse é o canal Viver Por Aí. Aqui nós falamos sobre Portugal, sobre as nossas vivências aqui, né? Nossas experiências, tudo aquilo que nós vivemos aqui, nós trazemos um pouquinho para vocês. E hoje eu vim falar sobre o sistema de saúde de Portugal. Alguns amigos me perguntaram lá no Instagram sobre como que era o sistema de saúde aqui em Portugal e se pagava, se não pagava, se tinha só o sistema público ou se também haviam planos de saúde. Então resolvi trazer um pouquinho mais a respeito disso para vocês. Eu não sou especialista na área de saúde, mas eu pesquisei a respeito do assunto e tudo que eu pesquisei eu vou falar um pouquinho para tirar algumas dúvidas. Se ficarem ainda mais dúvidas, me perguntem, gente, essas dúvidas mais específicas que eu posso pesquisar também e trazer para vocês, tá bem? Então vamos lá, se você se interessou pelo assunto, fique comigo até o final que vai ter bastante coisa boa por aqui. Para você que chegou agora, eu moro aqui em Portugal há quase 2 anos, eu vim para cá com a minha família para morar aqui. E nós temos bastante coisas para falar a respeito do sistema de saúde, de segurança, de educação, como que tudo isso funciona aqui em Portugal. Hoje nós vamos falar sobre a saúde. Me sigam também lá no Instagram. Vou colocar aqui embaixo para vocês meu Instagram e meu Facebook, para que vocês possam me seguir lá. Tem bastante coisa lá para vocês também, ok? E tá vindo coisa nova por aí, gente. Tá vindo muita coisa legal por aí, hein? Fiquem ligadinhos. A saúde sempre foi também uma das minhas preocupações. Quando eu ainda estava no Brasil, eu me preocupava como que é o sistema de saúde em Portugal. Eu via sempre falar umas coisas de um lado, outras coisas de outro. Umas coisas que o sistema de saúde de Portugal era maravilhoso, mas que mesmo o público era pago e era muito caro. E isso tudo me preocupava bastante. Afinal de contas, né? Você tá num país diferente, tudo é diferente e são pequenos detalhes que às vezes se tornam grandes transtornos se a gente não der a atenção adequada, a atenção necessária para eles. E nós temos que nos preocupar principalmente com esse tipo de coisa quando nós vamos emigrar para outros países, porque como que vai ser lá? A gente se preocupa muito com aluguel de casa, um emprego, se eu consigo um emprego na minha área, educação na escola, será que tem escola para os meus filhos? Ótimo, tem que se preocupar com isso, claro, é a base do nosso planejamento, mas nunca podemos deixar de lado a questão da saúde, como que vai ser a saúde, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã e nunca sabe quando que a gente vai precisar de um socorro médico. Em Portugal, o sistema de saúde, ele tem as duas estruturas, como no Brasil, tanto a pública quanto a privada. Vale ressaltar que a saúde pública aqui é excelente. E não é assim, os hospitais de Lisboa são maravilhosos, do Porto são maravilhosos e das pequenas cidades nem tanto. Não, a saúde pública aqui em Portugal, ela é muito boa mesmo, de norte a sul do país. Eles têm uma estrutura muito boa com relação à saúde pública. A saúde pública aqui em Portugal, ela se equivale à saúde particular no Brasil. Em questões de qualidade de atendimento, ela é como se fosse a saúde particular do Brasil. Eu vou explicar isso mais detalhadamente. Eu creio que aqui em Portugal existam menos hospitais particulares, porque no Brasil tem uma grande gama de hospitais particulares e aqui tem um pouco menos. Tem bastante hospitais públicos e tem menos. A rede particular é um pouco menor do que a pública, ao contrário do Brasil, né? Que parece que os hospitais particulares são a maioria. E a gente vai desmembrando. Bom, lembrando aqui, gente, que para vocês virem para Portugal, é importante que vocês tirem o PB4 ou CDAM, acho que chama a sigla do PB4. Então, ele te dá o direito de você poder ser atendido nos hospitais públicos e você vai pagar a mesma taxa que um português paga. Você não vai pagar nada além por isso.
Agora, se você não tiver o PB4, você paga uma taxa diferenciada. Ah, mas por quê? Por que essa diferenciação? Só porque somos imigrantes? Não, gente, porque você não colabora com o país. Você está aqui a passeio, você não paga impostos no país. Então, você paga um pouco mais para que você tenha esse atendimento tão bem que eles fazem aqui com os portugueses. No entanto, você não paga diariamente para que isso aconteça. Os portugueses pagam isso nos impostos. A gente que mora aqui, pagamos isso nos impostos. Então, a taxa que a gente paga quando vai ser atendido é uma taxa, assim, simbólica. Agora, a pessoa que não vive aqui, não paga os impostos aqui, nada mais justo que ela pague uma taxa maior por esse mesmo atendimento, tá entendendo? Agora, existe uma cooperação entre os países Brasil e Portugal, e se você tiver o PB4 e chegar aqui com o PB4 e precisar utilizar os serviços de saúde público, você será atendido tanto quanto um português, vai pagar as mesmas taxas que o português ou algum residente aqui, uma outra pessoa de outra nacionalidade, no entanto, residente que colabora com os impostos aqui no país, pagaria. Tá entendido? Porque a importância do PB4, já falei do PB4 em um outro vídeo, eu vou deixar linkadinho aqui para que vocês possam assistir depois, se tiverem curiosidade para saber um pouquinho mais sobre este assunto. O PB4 é gratuito, vocês vão lá e tiram na hora, e se eu não me engano, agora nesse momento que nós estamos vivendo aí dessa crise, dessa pandemia, pode ser feito até online. Então, entra lá no site do Ministério da Saúde que dá para saber mais detalhes a respeito do assunto. Outra coisa que é bom ressaltar aqui: pessoa que está vindo para Portugal, não só a passeio, mas para se mudar e com visto, seja ele visto D2, visto D3, visto D7, qualquer tipo de visto, é necessário, eu acho que até é obrigatório que tenha o PB4. O PB4, ele te dá suporte para que você possa conseguir o visto, seja ele de empreendedor, seja ele de estudante, seja ele qual visto for. É importante que você tenha, e eu creio até, eu não posso dizer com certeza, mas eu creio até que seja obrigatório. Então, gente, assim que chega aqui em Portugal, a pessoa que vem com visto, ela já pode pedir o número de utente, e a pessoa que não, que vem para trabalho e depois vai tentar entrar com a manifestação de interesse de residência, e após conseguir a residência, ela pede o número de utente. O que seria esse número de utente? Esse número de utente é um cadastro que você tem no sistema de saúde português. Todo sistema de saúde, seja ele particular ou público, ele vai ter acesso ao seu prontuário. Fica lá no sistema toda a sua ficha, todos os problemas que você tem, todas as suas alergias, todos os seus sintomas, tudo que você já teve desde que você chegou aqui, vai ficar ali registrado. Todos os medicamentos que você toma, que você não toma, todas as consultas vão ficar todas registradas ali. E qualquer pessoa do sistema de saúde que você for, eles vão ter acesso a esse prontuário para saber como lidar com você. Outra coisa, assim que você pega o número de utente, você pode requerer um médico de família. Às vezes eles são atribuídos a você, às vezes você requeira, você tem que ir lá no centro de saúde requerer. O que é o centro de saúde? O centro de saúde aqui são como se fossem os postinhos de saúde no Brasil, posto de saúde. Então, cada bairro tem seu posto de saúde. Aqui, cada bairro tem os seus centros de saúde, que aqui chama centro de saúde. Todas as consultas aqui são feitas através do centro de saúde. Aqui, né, no centro de saúde não tem especialistas, tem clínico geral. O clínico geral vai fazer todas as consultas. Ele vai cuidar desde o bebê até a senhora. Então, se você tiver que fazer algum exame no seu bebezinho, vai passar pelo clínico, que é o seu médico de família. Se você tiver que consultar a sua mãe, o seu avô, ele vai passar primeiro pelo clínico, que é o seu médico de família. Se você tiver que fazer um preventivo, você não vai fazer com o ginecologista, você vai passar
pelo clínico, pelo seu médico de família. Então, esse médico de família, ele não vai atender só a sua família, ele vai atender várias famílias, mas ele vai ser o seu médico, o médico da sua família, o médico daquela família vai ser só aquele médico. Então, ele vai ser responsável por tudo que aconteça na questão de saúde na sua família. Lembrando, não são médicos especialistas, ele é um clínico geral. Tudo que tiver que fazer vai primeiro passar por ele e se houver necessidade, aí sim ele vai indicar um especialista. Às vezes, algumas consultas, alguns exames mais especializados, que tem que passar por algum especialista, ele é feito na rede particular, mas ele tem uma coparticipação da rede pública, da Segurança Social, no caso aqui. Eles entram com uma parte e você paga outra. As consultas aqui são muito baratas, quando que você tem que passar por um especialista aqui na rede pública, né? Na rede pública, você paga na faixa de 7 euros, consultas comuns você paga R$4,50. Então tem que ir para o hospital fazer uma consulta comum, é R$4,50. E também tem uma consulta aqui que é por videochamada, você fala dos sintomas e o médico consegue, que ele já tem o seu prontuário, já sabe de você e que você precisa, às vezes por uma consulta por videochamada, ele já consegue diagnosticar e dizer do que você precisa e passar a receita para você. Nesse caso, quando que é isso que acontece, você paga metade do valor de uma consulta. No caso, você vai pagar R$2,25, até R$2,5. Vai chegar e perguntar assim pra mim: e Vivi, é fácil pegar esse número de utente, assim, que a gente chega aí, ou que a gente consegue a residência? Gente, sim e não. Como eu já disse também em outro vídeo, a burocracia aqui é complicadíssima. Olha só, um exemplo. Meu esposo pegou a residência dele. Assim, chegou o cartãozinho de residência em casa, ele é afobado. Correu lá no centro de saúde, na mesma hora deram um papel, ele preencheu o papel e já entregaram para ele o número de utente. Ponto. Chegou a minha residência da minha filha. Fui até o centro de saúde, aí por conta da crise, eles falaram que nós agora estamos fazendo isso online, você vai ter que preencher uns dados lá online e escanear seus documentos e enviar para lá. Tranquilo, eu fiz isso. Olha, a minha residência eu fiz em maio, né? Reagrupamento familiar nosso, meu e da minha filha foi em maio e mais ou menos no começo de junho eu já estava com o cartãozinho de residência. Demorou uns 15 dias no máximo para chegar minha residência em casa. E eu fui ao centro de saúde, fiz o pedido e assim logo após eu enviei o pedido. Meu número de utente chegou no mês passado, outubro. Eu fiz o pedido em junho, julho, agosto, setembro, outubro. Foram 4 meses para eu conseguir o número de utente. Graças a Deus eu não precisei do número de utente, mas se eu precisasse, ia ficar um pouquinho complicada a minha situação, porque tem coisas que eles são extremamente lentos. E assim, eu mandei vários e-mails perguntando e eles sempre davam alguma desculpa, às vezes nem respondiam, na verdade. Enfim, né? Essas coisas a gente também vai ter que saber lidar com essas coisas quando chega aqui. Outra coisa, gente, com relação às especialidades, os cuidados através de especialistas mesmo, médicos especializados, aqui em Portugal é um pouquinho complicado. A fila de espera é gigantesca em alguns lugares, outros lugares menos, e você tem acesso a essas filas de espera entrando no site. Então, se você puder pedir assim, não, ali tá menos tempo para esperar, então pode me jogar para lá que eu vou para lá naquele dia fazer lá aquele exame, ótimo para você, porque às vezes na sua cidade tá demorando assim quase 10 meses para você conseguir um especialista e às vezes na cidade vizinha demora 1 mês, 2 meses, então você tem que ficar ligado nisso também. Vai lá no site, dá uma olhadinha qual é a fila de espera em todas as cidades
e de repente dá para você se deslocar até uma cidade vizinha, alguma cidade que a fila seja um pouquinho menor, porque se tratando de sistema de saúde público, realmente a demanda é grande e não há tantos especialistas assim, então a fila se torna gigantesca, o tempo de espera se torna tortuoso às vezes para quem precisa. Tirando a questão das especialidades, se for o caso de consultas normais, tranquilo, o sistema de saúde aqui é maravilhoso. Um outro ponto que é bom ressaltar aqui é o seguinte: se você precisar de hospital para uma emergência e você sair de casa e for direto para emergência, você vai ser taxado, né? Você vai ter que pagar uma taxa moderadora, o meu filho, quando que ele foi, ele tava com muita dor de cabeça e ele chegou do serviço, eu falei, vamos para o hospital, nós não sabíamos ainda disso, fomos direto para lá e ele foi cobrado ele pagou acho que R$16,50 na época, €16,50. É nessa faixa, entre 15 a 20 euros a taxa, se você tiver que ir direto para emergência. Se você ligar para o INEM e explicar para eles a situação, eles vão avaliar o seu caso, vão te medicar através dessa videochamada ou apenas de chamada. Se não, se ele achar que precisa de mais, fala assim, não, vai para o hospital porque você está precisando ir para o hospital. Como foi o caso do meu esposo, ele chegou em casa, ele estava passando mal, foi na época, no iniciozinho da pandemia, também tem um vídeo aqui falando a respeito disso, logo no início da pandemia, ele chegou em casa com muita dor no peito, passando muito mal, então ele ligou para lá, eles conversaram com ele falou dos sintomas, aí eles falaram para ele assim, vai para o hospital. E ele foi, aí chegou lá, eles fizeram todos os exames necessários, exames caros, exames demorados, fez o teste de Covid e graças a Deus deu negativo, mas ele não pagou um centavo. Então, se você ligar antes e explicar a situação, você acaba que não é cobrado, salvo que se você tiver que fazer algum outro exame mais especializado, não sei, no caso dele, ele não pagou um centavo por isso, o teste Covid ele fez exame de sangue, vários exames, ele não pagou um centavo, porque ele ligou antes. Eu acho, não tenho certeza, os portugueses que nos assistem aí também, se quiser dizer, que isso tudo é para que não sobrecarregue o sistema de saúde, os hospitais não fiquem superlotados, que às vezes é um problema que o médico olha para você e fala, o que você está sentindo? Você fala, e eles, tá, passa uma receita e pronto, você vai embora para casa. Você ficou 3 horas esperando no hospital, um monte de gente lá esperando, pessoas mais doentes que você também teve que esperar e de repente não era nada tão grave assim. Então, se você ligar antes, eles conseguem te diagnosticar, conversar com você, não é nada sério, não é nada grave, beleza, fica em casa, toma remédio, toma esse remédio aqui. Ah, é sério, é grave? Então vai para o hospital. E nesse caso, você não paga essa taxa. Então, agora vamos falar um pouquinho dos hospitais, né, do sistema de saúde privado, aqui, como funciona aqui em Portugal. Aqui nós temos o seguro de saúde ou o plano de saúde. Você pode escolher entre um e outro, ter o plano de saúde e o seguro de saúde. Você paga uma quantia por mês e fica entre 30 euros, depende muito dos seus problemas, né, dos especialistas que você vai precisar e de quantidade de pessoas na família também, se você vai fazer só para você ou para toda a sua família. Você vai ter que pagar sim. Mesmo pagando o plano de saúde, você paga as consultas. E as consultas não são baratas. Consultas pagas através do plano de saúde, né, ou do seguro de saúde no sistema de saúde privado, você paga na faixa de 30, 40, 25, 20 euros. Depende do tipo de consulta, da especialidade que você precisar naquele momento. Agora, se você precisar e quiser se consultar num sistema privado e não tiver o seguro de saúde nem o plano de saúde, também pode. Só que uma consulta é na faixa de 80 euros sem o plano. Com o plano, entre 30, 25, 40 euros. Sem o plano, 80 euros. O plano de saúde ele vai ter uma rede credenciada. O acesso é um pouco limitado, depende do valor que você paga. É igual no Brasil, o plano de saúde no Brasil tem aquela rede de hospitais que aceitam aquele tipo de plano de saúde
E aqui também é do mesmo jeito, você faz um plano e tem aquela rede credenciada que vai aceitar aquele plano, e como eu disse, é na faixa de 30, 40, 50 euros que você paga. O plano de saúde, ele cobre consultas médicas e exames laboratoriais. Nada muito além disso que eles vão cobrir, não. É mais ou menos isso. Agora vamos falar dos seguros de saúde. O seguro de saúde, ele é mais ou menos parecido com o seguro de carro que a gente faz. Você faz um seguro que cubra despesas médicas, vamos pôr assim, 20 mil euros. Eu quero um seguro que cubra 20 mil euros de despesas médicas. E você vai pagando mensalmente. Caso aconteça algum problema, você precise, você pode utilizar, né? O seguro de saúde, ele tem assim uma rede credenciada maior, né? Ele abrange uma área muito maior do que o plano de saúde, mas ele também tem uma carência que o plano de saúde não tem. Você, dependendo do especialista que você vai querer, da especialidade que você vai precisar, ele tem uma certa carência. O plano de saúde não tem, porque o plano de saúde são para questões ambulatoriais, coisas mais simples. E o seguro de saúde já não, ele já cobre internações, hospitais, tratamentos mais difíceis, mais caros, mais prolongados. Ele vai cobrir até o valor que você estipulou ali, né? Mas também tem outra coisa, você tem que pagar uma franquia. Quando você precisar utilizar, você paga a franquia, assim como acontece no seguro de carro. Um ponto que é bom ficar atento à questão do seguro de saúde é que vamos supor, você tem que fazer uma cirurgia e a sua cirurgia custou aí 25 mil euros. E o seu seguro que você fez, ele cobre 20 mil euros. Você vai ter que desembolsar a franquia do seu seguro, que vai ficar na faixa assim de uns 500, 600 euros, você vai ter que pagar. O seu seguro vai cobrir para você os 20 mil, porque você contratou 20 mil de seguro. Os outros 5 mil, se a sua cirurgia ficou em 25 mil, vai ter que sair do seu bolso, a seguradora não vai cobrir. Aí vocês podem estar perguntando assim, mas Vivi, é bom? O sistema de saúde privado em Portugal é bom? É muito bom, gente, é excelente. O sistema de saúde público em Portugal é maravilhoso, mas como eu disse para vocês, em questões de especialistas, há uma espera bem prolongada para você conseguir atendimento especializado. Se você puder pagar por um plano privado, principalmente para quem precisa de estar sempre realizando consultas com especialistas, melhor ainda, porque você vai pular toda essa etapa, toda essa fila de espera, você vai pular e você vai ter atendimentos especializados de altíssimo padrão de qualidade, de excelência em atendimento. É muito bom mesmo, é um sistema reconhecido, e assim, você consegue encontrar hospitais maravilhosos, excelentes em toda a área privada de atendimento também é bem extensa. Como eu disse, não tem tantos hospitais particulares como tem no Brasil, mas pode ter certeza que vai ter o suficiente para você. Eu vou deixar aqui uma dica para vocês que pode ser muito legal. Aqui tem uma rede de supermercado que chama Continente, que eles têm também ligado a eles uma rede de cuidados médicos, principalmente oftalmológicos, mas ambulatoriais, hein, gente? Não é nada especializado. E você consegue algum desconto e você não precisa fazer um plano de saúde. Só de você estar fidelizado a eles, ter o cartão do mercado. E até falei que eu vou fazer um vídeo explicando como que funciona os cartões de mercado aqui, que é diferente do Brasil. Mas depois eu faço esse vídeo aí pra vocês. Mas voltando aqui ao assunto, se você tiver o cartão do Mercado Continente, você pode fazer os exames nas clínicas, igual eu fiz o exame de vista em uma clínica ligada ao Supermercado Continente. Eu não paguei nada pelo exame e paguei bem barato também pelos óculos. Então, se você estiver por aqui e precisar de alguns exames assim mais fáceis, eu não sei quais são as outras áreas que ele abrange. Eu estou falando da parte oftalmológica, que eu sei que sim, existe. Então, se você precisar de um exame oftalmológico, faça o cartão do Continente e aí você vai poder ter acesso à clínica Wells
poderá fazer o exame gratuitamente e vai ter um bom desconto na hora de adquirir os seus óculos. Agora eu quero encerrar o vídeo para vocês com uma última dica, que é a respeito de medicamentos. Os medicamentos aqui em Portugal não são tão caros, mas tem uma dica muito legal, que se vocês tiverem receita médica, eu sei que existem alguns medicamentos que não necessariamente precisam de receita para ser comprados, mas se você tiver receita médica, você entra no site da Inframed, eu vou deixar aqui o site, e vocês entram nesse site, ali nesse site vocês já podem ver o preço dos medicamentos. Eu conheço algumas pessoas que vieram para cá, para Portugal, do Brasil para cá, trouxeram uma mala de remédio achando que aqui seria muito caro, que não fossem encontrar. E aqui tem sim, gente, aqui tem sim os medicamentos, alguns similares, não são iguais, mas é através desse site que vocês podem observar qual remédio que tem e os valores desses medicamentos. Outra coisa, com a receita médica, o governo vai pagar uma parte do seu medicamento. É uma outra coisa, só como um exemplo, esses dias eu precisei de paracetamol, eu fui até a farmácia, eu comprei uma caixinha com 2 cartelas de paracetamol de 500 miligramas e eu paguei 90 cêntimos. É bem baratinho, gente, não é tão caro assim. Quando que eu cheguei aqui, eu não sabia o nome de alguns medicamentos. Aí o que eu fiz? Eu ia com o nome do medicamento, eu sabia o nome do medicamento, eu buscava na internet o nome dele científico, ou com o mesmo nome do medicamento, eu ia até uma farmácia e perguntava para o farmacêutico lá, a pessoa que ia me atender, se tinha um remédio, se tinha aquele remédio, ou se tinha algum similar a ele. E, nossa, gente, todas as vezes que eu precisei fazer isso, eles foram super gentis, super educados, atenciosos. E procuraram na internet, quando não tinham o mesmo, eles procuravam na internet qual que era o que era similar a ele, mostrava que tinha os mesmos miligramas, que era mesma composição química. E se eu aceitava aquele remédio, claro que sim, né? Se é a mesma composição, são os mesmos miligramas, por que não? Só porque mudou o nome? Então, se você tiver alguma dúvida do remédio, do medicamento que você precisa, se tem ou se não tem aqui, não fique na dúvida, gente. Pegue seu medicamento, vai até uma farmácia e pergunta, que eles vão com todo carinho te atender e pesquisar lá dentro dos remédios deles, né? Se tem ou não aquele mesmo remédio ou algum similar que é feito da mesma maneira, ok? Então tá bom, era isso que eu queria trazer pra vocês. Espero que esse vídeo tenha sido bastante proveitoso pra vocês. Eu creio que foi bastante importante esse vídeo. Tirou dúvidas de muita gente aí. Se tiver mais algumas dúvidas, pode me procurar, que a gente tá aqui pra ajudar um ou outro mesmo, ok? Então, gente, ó, fiquem todos com Deus. Um beijinho e nos vemos no próximo vídeo.